Olá, tudo bem com vocês? Meninos e meninas que seguem aqui nesse canal. Para você que caiu aqui de paraquedas, não me conhece, não sabe nada sobre mim, mas está vendo aí os meus vlogs, os meus vídeos, né? O meu nome é Rosimeire, mas todo mundo aqui me conhece por Rose. Eu moro em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Trabalho num abatedouro de frango do grupo Pluma, Bela Alimentos. E lá eu sou monitora de higienização, né? Cuido da parte de higienização do frigorífico. Mas algumas pessoas conhecem essa função como líder, né? E tem vários outros nomes aí. O vídeo de hoje é sobre organização. Eu vou dar dicas para vocês manter a sua casa organizada, sempre arrumada, para quem trabalha fora, para quem tem ateliê. O cenáriozinho que vocês estão vendo aqui, ó, olha só. As crocheteiras de plantão amam, né? Esse cenário aqui, muitos fios. Meu ateliê, mas eu não vou falar nada sobre ateliê, mas engloba tudo, né? E eu gosto de gravar aqui neste cantinho. O que eu vou falar com vocês hoje? Por exemplo, eu tenho uma carga horária de 12 horas, né? Saio de casa às 5 da manhã e retorno quase 5 da tarde. Não significa que eu trabalho às 12 horas, né? Mas são 12 horas que eu tenho que sair e voltar. Então, minha casa fica por conta dos filhos aqui, né? Do marido. E são todos homens, eu não tenho filha mulher, então com certeza, né, a casa vai ficar de perna para cima. Eles fazem algumas coisas, fazem, mas não é como a gente, né? Por exemplo, assim, eu acordo às 4, eu tomo banho, me arrumo, faço café e tal. Eu saio às 5, eles ainda estão dormindo. Não dá para fazer nada em casa, então significa que eu, na parte da manhã, não consigo fazer nada. Quando eu chego em casa, eles fizeram almoço, lavaram a louça, é, a minha mãe vem, coloca uma roupa na máquina, às vezes ela dá uma organizada na casa, mas no geralzão sou eu mesma, né? Então eu tenho que ter organização, porque senão eu vou me estressar. E vou me estressar muito, porque vocês sabem que casa bagunçada deixa a gente estressada e esgotada. Então eu vou dar dicas para vocês de como vocês manter a sua casa organizada sem ficar estressada, né? Muito estressada. E para as crocheteiras de plantão também precisa de um cronograma, porque se você tiver com a casa bagunçada, como você vai produzir, né? Não vai conseguir produzir. Então, minha primeira dica preciosa para vocês é não procrastinar e fazer um cronograma. O que significa procrastinar? Ter aquela preguicinha, sabe? Aquela preguicinha de levantar mais uma hora mais cedo para organizar a casa, aquela preguicinha, eu almocei, depois mais tarde eu lavo a louça. Não lavo. As mosquinhas ficam lá por cima, né? Então, procrastinar é isso. Você não pode assim, tenha ânimo, né? Tenha bom ânimo, né? Seja uma mulher que edifique a sua casa. Se você não tem organização, você vai ficar estressada. Então, primeira dica, não procrastine, pelo amor de Deus, não tenha preguiça. E fazer um cronograma, né? Que faz parte da primeira dica. Por exemplo, assim, se você tem um cronograma semanal, eu tenho semanal, quinzenal e mensal. Tenho cronograma para o meu emprego, para o meu ateliê e para minha casa. Por quê? Eu não me perco nas minhas tarefas. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Então eu chego e eu tenho foco. Ó, eu tenho que fazer isso aqui na casa, depois eu vou fazer isso aqui no ateliê. E eu tenho meu trabalho também que é muito corrido, muita coisa. Então se eu não tiver um cronograma eu me perco. Então o cronograma ajuda bastante a gente. Então essa é a primeira dica preciosa, não procrastinar e fazer um cronograma. Tenha É a primeira dica. Você conseguiu fazer isso aí? Por exemplo, eu faço isso no domingo. Eu faço meu cronograma semanal. Tanto do trabalho, como da casa, como do ateliê. Aí, durante a semana, porque eu tenho um cronograma, eu não vou mudar ele. Eu mudo. Essa semana eu mudei ele a semana toda, porque eu fiz coisas que não estavam previstas, né? Foi de última hora, então eu mudei. Por exemplo, assim, tem uma amiga que falou pra mim, Rosa, eu não consigo trabalhar com cronograma, porque eu não consigo fazer todas as tarefas, eu vou me frustrar. Vai se frustrar. Então, comece colocando poucas coisas. Aí, aquilo que você fizer além do que você planejou é bônus, entendeu? Se você fizer isso, você não vai se frustrar. Eu não me frustro quando eu não consigo fazer as coisas. Eu simplesmente falo assim: eu tenho amanhã, né? Se Deus me der o amanhã, eu tenho amanhã para fazer. Organização de uma hora, a nossa segunda dica preciosíssimas. Rose, o que é organização de uma hora? Gente, para mim, aqui na minha casa funciona assim. Eu arrumo a cama, não acumulo louça na pia, eu molho as plantas. Quem tem plantas, né? Por exemplo, assim, eu tenho muitas plantas.
você vai deixar a bichinha morrer de sede, né? Às vezes a minha mãe vem aqui e molha, mas não é todo dia que eu posso contar com ela, porque ela tem a casa dela, né? Tirar o lixo do banheiro, da cozinha. Aqui nós temos lixo orgânico, né? Porque nós temos animais, então os lixos orgânicos a gente leva para os animais. Aí os plásticos e papel, essas coisas, a gente queima, porque a gente mora num sítio, não tem como você ficar se deslocando na cidade para levar o lixo, né? Então a gente tem um local separado aqui para fazer a incineração do nosso lixo. Tirar o lixo do banheiro, lavar a pia, o vaso, muito importante. Por exemplo, assim, eu tenho um dia na semana para lavar as paredes do banheiro e tal. Nos outros dias eu não vou ficar fazendo isso, porque eu não tenho tempo nem braço para isso. O que que eu faço? Eu lavo o banheiro, lavo a pia, eu faço aquela misturinha, eu vou catando a sujeirinha que tem na parede, assim, né? Por exemplo, assim, você escovou o dente, espinga, essas coisas. Eu finalizo com aquela misturinha. Eu lavo o banheiro, vaso, o piso ali e finalizo com aquela misturinha. Por exemplo, se tem alguma sujeira assim mais forte, eu vou lá e faço isso, né? Porque se você viu a sujeira ali e você não fez, vai esperar o dia da faxina? Eu não tenho o dia da faxina, todo dia é dia e a gente vai fazendo, né? Pra não ter acúmulos. Então, se você não tiver acúmulo de serviço, é ótimo. Eu finalizo a cozinha também com misturinhas, por exemplo, lavou a louça, guardou, limpou o fogão. Pega um paninho limpo, né? Vai com a misturinha, limpa os armários, cata a sujeirinha, a teinha de aranha que tá ali na parede. Já ajuda bastante, porque aquilo ali não vai se acumular, né? Você não vai ter um dia pra faxina. Por exemplo, caiu alguma coisa na geladeira, limpa. Limpa na hora. Porque se você não limpar, aquilo vai grudar e vai virar um nojo. Então, é uma das minhas dicas, né? E guardar a louça. Gente, não tem coisa pior do que uma cozinha com coisas em cima da mesa, coisa em cima do balcão, coisa em cima da pia, coisa em cima do forno, coisa em cima da geladeira. Se você não tem tempo, não tenha coisas por cima dos móveis. Por exemplo, eu tenho um vaso de flor. Pronto, acabou. Eu tenho alguns potes lá expostos na cozinha, porque o marido acha que é necessário ter as coisas à mão, mas acumula muita gordura e eu tô doida para tirar. Porque eu já fui de ter muitas coisinhas, muitas decorações. Para quem me segue aí lá no Instagram, antigamente eu tinha uma cozinha cheia de tranqueirinhas. Eu vivia me desgastando, porque nem toda semana eu conseguia limpar, ficava sujo, bagunçado. Então eu decidi o seguinte: eu vou ter o mínimo de coisa necessária exposta. Comprei outro armário para isso, né? Guardei todas aquelas coisas que eu tinha dentro do armário e super funcionou. Antigamente eu usava essa prateleira na cozinha, aí o que que eu fazia? Eu colocava tudo na prateleira porque eu não tinha armário, né? Reserva, e colocava uma cortina. Aí ficava tudo bem. Aí às vezes eu ia pegando, usando, lavando e devolvendo no lugar. Também funciona, tá? Pra você, não tô dizendo que você tem que comprar um armário para guardar suas coisas. Você tem que pensar numa solução que vá facilitar a sua vida, né? Então, organização de uma hora é a nossa segunda dica preciosíssimas. A nossa terceira dica, não acumular roupa suja e ter um local para cada coisa. Deus me livre. Por exemplo, assim, você chega no quarto, tá tudo esparramado, você chega na sala, tá tudo esparramado, olha, roupa suja jogada, calçado jogado, não tem como. Então, por exemplo, assim, calçado, nós vamos chegar lá no calçado, depois eu falo sobre eles, né? Então, não acumula roupa. Se você tem a roupa limpinha, que nem aqui em casa, eu tenho que ter dias para lavar roupa, porque a nossa roupa aqui do sítio é muito suja. Então, eu lavo segunda e sexta. Porque eu tenho que bater no tanquinho, esfregar, colocar na outra. Mas eu faço isso, eu lavo segunda e sexta, dá super certo. E às vezes no sábado eu tiro a roupa de cama, né? Porque eu gosto de. É uma coisa que eu lavo à mão e tal. Quando eu tenho tempo, daí eu tiro a roupa de cama, cortina, essas coisas. Mas isso aí é a parte, né? E quando eu não tenho tempo, eu coloco na máquina mesmo. A nossa quarta dica: tirar a roupa do varal e dobrar e guardar. Por exemplo, você que não passa roupa como eu só passo roupa se tiver necessidade, na hora de sair, porque eu não tenho tempo de ficar todo dia lá macetando roupa, não é prioridade para mim. Então, o que que eu faço? Eu já tiro a roupa do varal, coloco bastante amaciante na hora de estender, né? Tiro a roupa do varal, já dobro e guardo cada um no seu canto, porque daí pelo menos eu tenho certeza que não vai ficar acumulado. Antigamente eu ficava esperando o dia de passar, às vezes na semana eu não tinha tempo para passar e ficava aquela cadeira de roupa me irritando, então eu parei com isso. Então tem coisa que você tem que ver se te faz bem ou não te faz. Passar roupa não me faz bem, então eu passo se eu puder, se não eu devolvo tudo no guarda-roupa dobradinha lá, ó, fica tudo certinho, não fica jogada e ajuda bastante.
A nossa quinta dica é arrumar um lugar para cada coisa. Por exemplo, na sua casa, cada coisa tem que ter um lugar, porque na hora de organizar você vai saber exatamente onde colocar. Se você não tem um lugar para cada coisa, hoje eu coloco aqui, amanhã eu coloco ali, você vai se perder. Então, você tem que ter um lugar para cada coisa no seu lugar. Nossa, vai ser maravilhosa essa dica. Porque se você sabe, por exemplo, assim, eu tenho um cestinho que eu guardo os temperos, tá lá dentro da pia. Então, o óleo tá fora do lugar, eu já vou e devolvo lá. A pimenta tá fora do lugar, eu já vou e devolvo lá. Tem um cestinho para guardar as minhas maquiagens, por exemplo, assim, ali dentro da gaveta. Quando eu vou me maquiar, eu tiro a cesta, trago no espelho e depois eu já levo e devolvo a cesta lá. Isso facilita muito a minha vida. Então, um lugar para cada coisa no seu lugar. A sexta dica é não ter decoração que não funcione. O que que é isso? Por exemplo, assim, eu vou fazer uma decoração nova na cozinha. Eu coloco lá um monte de coisa que não é funcional. Eu não vou conseguir manter aquilo ali. Por exemplo, eu vou almoçar, eu vou tirar aquilo ali e vou pôr num canto. Depois eu vou preciso usar aquele canto ali, por exemplo, um balcão. Aí eu tiro e coloco em cima da mesa. Depois eu tiro e coloco em cima. Gente, isso aí é burrice. Eu já fiz isso, não funciona. Você cansa, você se estressa, você fica estagnado. Então não funciona. Tem que ter uma decoração funcional. Por exemplo, eu tenho simplesmente um vaso com planta na água. Outra dica, se você tem plantas na água, tem que lavar todos os dias, pessoal. No máximo 2 dias. Tem que lavar a planta, lavar a raiz, trocar a água e ter muito cuidado, ficar muito atento, porque isso aí pode trazer problemas para dentro de casa. Eu já peguei dengue e eu sei o que eu passei. Foi 20 dias sofrido. Então tem que cuidar muito. Aí eu tenho simplesmente um arranjo de flor em cima da mesa da cozinha. Em cima do meu balcão eu deixo simplesmente a fritadeira. Na mesa da sala só um arranjinho, porque eu tenho aquela mesa grande ali na sala, né? Então, que a gente usa muito, porque a gente assiste televisão e tal, fica ali na sala, chega uns amigos nossos, a gente senta nessa mesa, cabe 12 pessoas, então eu tenho simplesmente um arranjo em cima. Na hora que eu vou limpar a mesa, eu tiro, coloco no cantinho, limpo, já devolvo no lugar. Eu não tenho trabalho, não tenho coisas nas paredes. Por que coisa nas paredes? Coisas nas paredes junta pó e você vai ter que limpar. Se você não tem tempo, você vai ter que conseguir um tempo para limpar. Às vezes você vai passar o seu domingo inteiro ali limpando pó. Então, tem que ter uma decoração funcional. É a minha dica. Não ter coisas expostas, porque junta poeira, junta gordura e você vai ter que limpar. A nossa sétima dica é não acumular calçados para limpar. Gente, eu passei um estresse a semana que eu entrei de férias. Gente do céu, eu entrei de férias dia 16, eu tinha uma bacia de calçado acumulado lá para limpar. Gente, eu fui, sabe assim, quando você fala assim, vou ficar à vontade, vou sair de férias mesmo, eu vou ter tempo para limpar. Eu não tive, porque eu saí de férias na quinta. Na quinta-feira eu não fui mais trabalhar, no dia 17, né? Eu já tinha encomendas. Antes de eu sair de férias, as pessoas, agora você vai estar em casa mesmo, você consegue fazer tal coisa pra mim, tal coisa pra mim? Então, na parte da manhã eu dei uma organizada na casa, lavei a roupa e fui fazer encomenda. E os calçados foi ficando lá. Se não tem acúmulo, você consegue rapidinho, é 5 minutinhos, você vai lá, limpa um calçado e guarda, né? Se tem acúmulo, você vai deixando, você vai procrastinando. Então é muito ruim. Eu tô ali com 2 tênis que eu usei quinta e sexta, que eu fui no treinamento lá da empresa. A hora que eu acabar de gravar esse vídeo, eu já vou lá lavar o cadarço, limpar e devolver na gaveta, porque eu sei que eu vou me estressar. Aquilo ali vai acumular. Daqui a pouco eu resolvo sair, eu pego o outro, então acúmulo. Outra coisa, aqui em casa cada um é responsável pelos seus calçados. Eu não lavo calçado de marido, a não ser que eu tô lavando roupa e tá lá na minha frente lá. Senão eu não fico caçando calçado de marido para lavar. Cada um é responsável pelos seus. Eu tenho 3 filhos. Cada um cuida do seu. O Pedro agora que mora lá na casa dele, né? Eu lavo a roupa dele. Ele traz os seus, coloca ali na varanda. Eu lavo, só que eu não lavo calçado, não. Ele tem que lavar os calçados dele. O Gustavo também lava os dele. O Nicolas, todo dia ele chega da escola, já limpa os calçados e coloca no lugar. E o meu, eu também, eu cuido, né? Então, assim, não acumule calçados, porque senão vira aquela bagunça na área de lavanderia lá e você não dá conta, né? A nossa oitava dica, inclua a família no seu cronograma. Como assim incluir a família? Por exemplo, aqui em casa, cada um responsável pelo seu quarto. Na parte de arrumar a cama, tirar a roupa de cama para lavar, colocar outra, cada um é responsável. Esse quarto, o Nicolas ficava no quarto do Gustavo. Aí, como eu tirei o ateliê dali, porque esse era o quarto do Pedro, o Pedro se mudou lá pra casa dele, o Nicolas pegou a cama dele e simplesmente colocou aqui, porque ele não queria ficar mais com o Gustavo.
Aí ele, mãe, quando você tiver um tempo, você fecha, que eu tenho essa parte aqui saindo do ateliê, vocês já viram nos vlogs, né, aberta. Ele colocou a cama dele, porque ele nunca dorme na cama dele. Ou ele tá no sofá, ou ele tá no colchão no chão. Ele nunca, geralmente é difícil ele dormir na cama dele. Então, o guarda-roupinha dele tá ali, tem a cômoda ali que eu guardo os guardanapos. E fica por ali. Ali ele só fica durante o dia, que ele fica deitado ali, vendo o joguinho dele, os vídeos dele. Então ele praticamente não usa a cama dele, mas tá ali. Ele é responsável por trocar os lençóis da cama dele, por tirar, deixa limpo, a cama arrumada. O marido faz comida e lava a louça. É a obrigação dele isso aí. O Gustavo, ele não gosta de fazer serviço doméstico. É difícil, mas eu ponho ele pra lavar a louça. Desculpa. Por exemplo, assim, ó. O Nicolas lava a louça do almoço, o Gustavo lava da janta. Porque daí, na hora que o Carlinho vem fazer o almoço, quando eu não tô em casa, tá mais fácil, né? Então, inclua a sua família. O Pedro, ele fica mais com a parte de jardinagem, por exemplo, assim, de roçar o quintal pra mim, de carpir, de fazer essas coisas, porque ele não gosta de fazer coisa dentro de casa. Mas quando eu tô muito apurada, ele vem me ajudar. E ele sabe limpar um banheiro, ele sabe lavar uma louça, ele sabe fazer tudo. Sabe fazer comida. Às vezes eu preciso, ele faz a comida pra mim também. Então, a minha família tá incluída no meu cronograma. Quando eu não tô em casa, minha mãe, se eu tô muito apurada, ela vê que tem muita roupa, ela vem, ela lava a roupa pra mim, ela dobra, ela deixa na cadeira pra mim só guardar, ela dá uma organizada na casa. Então, a minha mãe é o meu braço direito na minha casa, porque se eu não tô em casa, ela vem aqui e ela faz, normalmente. Aí eu faço coisas pra ela. Por exemplo, semana que vem eu vou pintar as paredes dela, né? Eu cuido de levar ela na cidade, de fazer as coisas pra ela. Às vezes ela não quer ir na cidade, eu vou no mercado. Então é um ajudando o outro pra no final as coisas darem certo, né? A nona dica, distribuir as tarefas. Eu distribuo as minhas tarefas na semana, na quinzena e mensalmente. Por exemplo, assim, as cortinas. Cada 15 dias eu tiro as cortinas, porque aqui é um local que tem muita poeira, então não dá para ficar mais do que 15 dias, vão ficar vermelhas. Então, cada 15 dias eu tiro as cortinas para lavar. Na semana, eu tenho coisas que eu faço durante a semana, lavar o banheiro uma vez na semana, tirar teia de aranha, essas coisas assim, algumas coisas na semana. E mensalmente, por exemplo, mensalmente eu limpo as janelas. Não significa que durante os 30 dias eu não vá limpar. Por exemplo, a janela do meu ateliê eu limpei na semana que eu saí de férias. Tá tudo cheio de poeira ali, cheio de teia de aranha novamente. Então não tem um mês que eu fiz isso. Então eu vou tirar uma horinha, meia horinha, eu vou ali, limpo a janela, que eu tirei a cortina para lavar, devolvo a cortina. No dia que é o dia de eu limpar a janela, já vai estar mais fácil para mim, né? Então a gente tem que pensar nisso aí. Se eu tenho um tempinho, né, ali um tempinho vago, eu vou adiantando algumas coisas que vai me ajudar lá na frente. No dia que for o dia de eu limpar a janela, a poeira vai estar menos. Eu só vou passar um pano, eu vou gastar. Se eu gastaria 15 minutos para limpar a janela, eu vou gastar 5. Então eu penso em mim nessa forma. Assim, se eu consigo adiantar algumas coisas, eu adianto. A 10ª dica é ter organizadores. Eu comprei vários cestinhos desse aqui, ó. Que eu uso aqui no ateliê, eu uso pela casa, eu organizo ovos na geladeira, legumes, coisinhas miudinhas eu coloco dentro desse cestinho. Então eu tenho muitos cestinhos, porque facilita muito. Cesto, tem um cesto lá na casa do Pedro pra pôr roupa, que daí ele traz a roupa pra me lavar e eu devolvo o cesto com a roupa pra ele. Tem cesto no banheiro, cestos de lixo. Então eu tenho muitos cestos dentro de casa, me facilita muito a vida. Às vezes eu guardo as coisas já no cesto, por exemplo, assim, talheres que vão à mesa, eu já guardo tudo na cesta, porque quando eu vou montar a mesa, eu já pego a cestinha, levo a mesa, né? Já escolho ali o que eu quero usar e devolvo a cestinha na gaveta. Isso facilita muito a vida da gente. Cesto de maquiagem, cesto de calcinha, cesto de meias. Então, eu já sei. Por exemplo, eu tiro a roupa do varal, eu já cato as meias, né? E já jogo lá naquela cesta. Ficou organizado. Coloco dentro da gaveta e quando eu quero, eu vou lá, pego a cesta, escolho o que eu quero e devolvo a cesta lá no lugar. Então, cestos organizadores é fundamental na vida da gente. Meninas, é isso. Eu fico muito contente, né? Tá chegando gente nova aqui, o vídeo já tá bem extenso ali. E eu gostaria de pedir para vocês, se inscreva no canal quem tá chegando aí, né? Dá um joinha nos vídeos. Se você puder comentar ou deixar uma figurinha, é muito importante que a plataforma recomende os vídeos para outras pessoas. Se você gosta desse conteúdo aqui que tem no meu canal, tem vlogs, tem crochê, tem dicas. Então, é um canal que
vai lhe ajudar bastante, assim. Eu sigo muitas pessoas, eu amo o crochê da Manu, porque além dela dar dicas sobre o crochê, ela também tem dicas domésticas. Eu gosto da Paula Marabese, da Josi de Paula. Então, quando eu entro lá, eu nem vejo o vídeo, eu já vou lá e dou um joinha. Porque daí durante, às vezes eu assisto o vídeo e esqueço, né, de dar um joinha. Então eu já entro, dou um joinha. Se eu gostei muito daquele conteúdo, eu vou lá, eu elogio a pessoa, porque a pessoa se disponibilizou ali, né, a tirar um tempo dela para poder postar um conteúdo aí que vai ajudar muita gente. Porque às vezes as pessoas estão desanimadas. Por exemplo, às vezes eu me desanimo. Eu vou lá no crochê da Manu, eu me animo, porque ela tá limpando a casa, ela tá fazendo comida, ela tá fazendo crochê, ela tá produzindo. Então, eu gosto muito desses conteúdos. Se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, que eu vou ficar muito feliz e vou agradecer muito vocês. Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.